Então, gente, muito boa noite. Seja todo mundo bem-vindo ao grupo de estudos da Clínica de Trabalho Escravos da UFMG. Essa é a edição do segundo semestre de 2022. E nós temos hoje como convidada, palestrante, Ana Paula Pedrosa Barbosa, formada em jornalismo pela PUC Minas, pós-graduação em jornalismo social para a América Latina pelo Instituto Tec Monterrey, no México. Trabalha em redação há 20 anos, sendo 14 no jornal O Tempo e demais veículos do grupo Portal O Tempo, Rádio Super. E desde 2018 na produção da Rede Record Minas. Já conquistou mais de 20 prêmios regionais e nacionais de jornalismo, entre eles o Allianz, República do Ministério Público, CNH, CNT e Vladimir Herzog. Desculpa se falei errado. Ana, com você a palavra. Muito obrigada pela participação. Boa noite, gente. Eu queria agradecer pelo convite e pedir desculpa para vocês por duas coisas. Uma que eu estou meio improvisada aqui, porque meu horário de trabalho mudou de última hora. A redação acontece muito isso, a nossa vida é muito imprevisível. Então, eu tô aqui na TV, eu estou no intervalo e subi aqui no Pilotis. Então, tá tudo improvisado, eu não tenho nada assim, mas acho que dá para fazer. E outra que eu estou com uma sinusite, então eu estou tossindo muito. Então, vocês me desculpem. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, a ideia é falar com vocês um pouco dessa da cobertura jornalística, né, envolvendo Água de coco? Só se tiver aí, Jéssica. Esse tema. Tem na geladeira? Envolvendo esse tema, então, eu trabalhei na editoria de economia durante muito tempo. E eu sempre tive essa preocupação de não fazer o jornalismo econômico de números, sabe? Esse jornalismo que as pessoas não entendem, que não atinge as pessoas. E humanizar sempre os dados, os números, o que aquilo significa. E nesse tipo de cobertura na qual eu comecei a fazer, né? No qual eu foquei muito meu trabalho. A gente chegou em 2014, foi quando eu fiz a minha primeira matéria envolvendo trabalho escravo, que nem era, foi uma derivação. E eu comecei a fazer uma série de reportagens com a Keila, que era minha colega de trabalho, minha amiga, enfim, a gente fez uma série de reportagens grandes sobre o mineroduto que sai aqui de Minas Gerais, de Conceição do Mato Dentro, e vai até São João da Barra, no Rio de Janeiro. Esse mineroduto passa por quase 50 cidades, nos dois estados, em Minas e no Rio, e estava deixando um rastro de destruição muito grande no caminho dele, uma série de violações de direitos das pessoas, do meio ambiente. E a gente percorreu eram 500 e tantos quilômetros, a gente percorreu, a gente viu que estavam acontecendo, que as autoridades estavam negligenciando, ou fazendo vista grossa e tal. E aí, quando essa série de reportagens começou a ser publicada, uma pessoa me ligou, se identificou como do Ministério do Trabalho, e disse que tinha algumas informações para me passar referentes àquela matéria. E era uma época que a gente estava muito cautelosa, porque essa investigação do mineroduto expôs a gente a algumas situações assim. A gente entrevistava uma pessoa, aí a pessoa depois relatava para a gente que depois que você saiu da minha casa, veio aqui um fulano perguntar quem você era, o que você queria. A gente teve situações de estar numa estradinha de terra e umas caminhonetes brancas passavam assim, em alta velocidade, jogavam poeira na gente, estavam sempre seguindo a gente. Então a gente estava muito cautelosa. Mas aí me ligou essa pessoa, falou que era do Ministério do Trabalho, eu fiquei meio assim, falou, eu queria encontrar com você. Eu falei, só se for no Ministério do Trabalho, né? Assim, para eu saber onde eu estou indo. E aí fui. E cheguei lá, era o Marcelo, que ele até hoje, a gente conversa muito sobre pautas, ele é uma fonte muito boa. E Marcelo me passou que ele estava fazendo uma investigação sobre a Ango, sobre a mineradora, que era a mesma mineradora do mineroduto. E aí era uma investigação sobre o trabalho escravo. Então, aí a gente começou a acompanhar essa investigação até o dia que teve, de fato, a operação e
as pessoas foram retiradas dali. E foi nessa matéria que eu aprendi que trabalho escravo não era só a condição degradante, que é o que a gente pensa normalmente, né? Que é um trabalho em condição degradante, assim, quase aquela senzala do nosso imaginário. Porque, neste caso, o trabalho escravo que tinha ali era jornada exaustiva, coisas assim. Então, tinha relatos de motorista que trabalhava 20 horas por dia. Ele trabalhava até meia-noite, voltava a trabalhar 4 horas da manhã e trabalhava até meia-noite de novo. Tinha relatos de pessoas que trabalhavam 90 dias sem folga nenhuma. E aí a gente fez essa matéria sobre trabalho escravo, e eu lembro que na época até... E não era diretamente da mineradora envolvida, esses trabalhadores, eles eram de terceirizados. E aí o dono de uma das empresas ligou para o jornal, e eu que atendi, ele começou a me xingar e falou comigo: eu não autorizo você a fazer isso, não sei o quê. Aí eu ainda falei assim: nossa, se ele trata a gente assim, eu imagino como ele trata os funcionários dele. Eu falei para ele: eu não estou te pedindo autorização, porque o Ministério Público colocou a sua empresa no inquérito. Eu te procurei para saber se você quer apresentar uma defesa, quer falar, né, colocar ao seu lado, ou se eu vou escrever na matéria que você não quis falar. Eu não estou te pedindo autorização para isso. E aí foi a primeira matéria que eu fiz de trabalho escravo, e a partir daí eu fui acompanhando outras operações, a gente foi fazendo outros tipos de matéria. Até que em 2017, quando eu estava no Tempo ainda, a gente estava fazendo... Eu queria fazer uma matéria que mostrasse... Assim, a minha ideia era fazer uma matéria com... Depois que essas pessoas são resgatadas, o que acontece com elas? Se existia algum tipo de programa para ajudá-las seja se qualificar, seja conhecer seus direitos, que é para que elas não caíssem novamente nisso, né? Elas não fossem novamente vítimas disso. Então, eu comecei a pesquisar e eu cheguei na Clínica do Trabalho Escravo. Eu acho que estava recém-inaugurada, alguma coisa assim, vocês me corrijam da data. E no Carlos Haddad. E aí eu não consegui fazer essa matéria na época, eu não me lembro por quê, mas eu me lembro que ele falou que ele estava fazendo um estudo sobre a impunidade das pessoas que são flagradas, submetendo os trabalhadores a essa condição análoga à escravidão. E aí eu pedi para ele que ele me mandasse esse trabalho quando ficasse pronto, e deve ter demorado quase um ano depois dessa nossa primeira conversa. De vez em quando eu falava: não está pronto, não está pronto, atrasou e tal. Até que ficou pronto o trabalho e ele me mandou, era um livro ótimo. E desse livro a gente puxou uma outra série de reportagens, eu e a Keila, que foi a mesma pessoa que fez as outras comigo. A gente sempre teve uma parceria de trabalho muito boa. E aí a gente conseguiu fazer essa outra série, que era mostrando a impunidade, que acho que mais de 10 anos que ele tinha levantado todos os processos, tinha uma pessoa presa em Minas Gerais, uma pessoa só tinha sido presa. E mesmo assim foi preso porque o advogado perdeu um prazo de recurso. Então, e era uma pirâmide, me lembro muito bem dessa pirâmide, assim, era uma pirâmide que vinha assim, foram tantos mil autuações, tantas mil operações, tantas mil autuações, tantos mil indiciamentos, e no fim era um preso. Então, é um crime que acaba compensando nesse sentido. Assim, a impunidade é muito grande, acho que ele continua acontecendo porque ele era muito grande. E também no período todo que foi analisado, tinha uma pessoa só que tinha sido libertada de um trabalho doméstico. E eu me lembro que o Carlos Haddad e outras pessoas que a gente entrevistou falaram: não é porque não exista, né? Não é porque o trabalho doméstico tenha menos pessoas submetidas a essas condições, mas é porque as pessoas ainda não reconhecem. É muito difícil, né? Uma coisa é denunciar uma empresa, outra coisa é denunciar uma pessoa.
é muito difícil de provar, de ter essa denúncia e tal. E a gente conseguiu achar essa pessoa. Ela era do norte de Minas, e ela deu entrevista para a gente, contou, mas foi uma entrevista por telefone só, a gente não conseguiu ir na cidade, mas fizemos, está lá na matéria. E foi essa matéria que a gente ganhou o prêmio Vladimir Herzog, que eu acho que é um dos prêmios mais importantes do jornalismo, justamente por ser um prêmio focado na área de direitos humanos, um prêmio que homenageia uma pessoa que foi torturada durante a ditadura, né? Um jornalista que morreu torturado. Então, e depois disso, a gente vê que nos últimos anos, né, tem ficado mais comum a gente ver casos de trabalhadores domésticos sendo libertados de condições análogas à escravidão. E eu acho, na verdade, que o grande papel do jornalismo é esse, é mostrar as coisas, jogar luz sobre essas situações. As pessoas às vezes falam assim, jornalista só gosta de notícia ruim. A gente não gosta de notícia ruim. Mas só que as coisas boas, as coisas funcionando como elas devem, elas não são notícia. Uma empresa que está pagando o salário direitinho, cumprindo a carga horária, isso tudo, ela não vai ser notícia, porque ela não está fazendo, ela está fazendo a obrigação dela. Agora, uma empresa que submete as pessoas a uma condição análoga à escravidão, ela vai ser notícia porque ela está completamente errada. Então, eu acho que é isso, que o grande papel do jornalismo é esse, e a nossa grande contribuição é levar essa informação de uma forma, tirar essa informação ou do meio acadêmico ou do meio policial e levar essa informação para todo mundo. Porque da mesma forma que eu, lá em 2014, eu aprendi que o trabalho escravo não é só a pessoa estar submetida à condição degradante, que a gente tem outras formas de trabalho escravo, análogo à escravidão, o telespectador ou o leitor, né, quem está vendo, recebendo aquela notícia, ele também vai, de repente, aprender alguma coisa. E às vezes ele vai olhar para o lado e falar assim, poxa, eu conheço alguém que está nessa situação, ou eu tenho uma desconfiança, agora eu sei onde denunciar. Eu acho que essa coisa das empregadas domésticas mesmo, tem muito disso, porque o Brasil ainda tem uma mentalidade muito escravista lá do século XIX, né? Que atinge principalmente o trabalho doméstico, das pessoas acharem que é um trabalho fácil, que é um trabalho que... Porque é um trabalho historicamente invisível, o trabalho doméstico, né? Então, que não se coloque limites, que tem essa mentalidade de que é quase da família, de que está morando aqui em casa, então eu posso pagar com prato de comida. Essa coisa que era considerada muito normal até muito pouco tempo, até 20 anos, sei lá, 30. Isso era, as pessoas falavam isso abertamente. Eu busquei a menina no interior para trabalhar lá em casa, né? E a gente vai, eu acho que com esses trabalhos, os trabalhos de pesquisa, com a atuação do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, fazendo esse trabalho de identificar essas infrações, de punir essas pessoas, ou tentar punir, né? E a imprensa entra nisso, acho que reforçando isso, mostrando essas informações, mostrando o que pode, o que não pode, fazendo com que as pessoas entendam que certas coisas não são mais aceitáveis, não deveriam ter sido aceitáveis nunca, mas realmente não são mais aceitáveis. E aquelas práticas, que as pessoas saibam os caminhos para denunciar, que as pessoas consigam reconhecer, né, esses problemas. Então, eu acho que o papel do jornalismo nesse universo é esse. Quanto mais visibilidade a gente dá para um problema, tanto que é muito comum a gente ver que, assim, às vezes acontece um tipo de denúncia ou um caso muito marcante sobre uma coisa e aí aparecem vários parecidos. Mas porque as pessoas ou elas tomam coragem de denunciar, ou elas descobrem mesmo que elas são vítimas, falam, nossa, eu não sabia, ou ela descobre que ela não está sozinha, né, que ela pode denunciar. Isso acontece muito com assédios em geral e tudo.
E nesses últimos anos a gente viu, com o trabalho doméstico, por exemplo, né? A gente começou a ver uma série de denúncias e de pessoas que estavam sendo resgatadas ali depois de 50 anos de trabalho doméstico, de 40 anos de trabalho doméstico, morando assim, nos melhores prédios, nos melhores bairros da cidade, e com patrões que plenamente têm condições de pagar, de cumprir a legislação, mas que se sentem no direito de explorar aquela pessoa, porque sempre foi assim, porque eu não dou valor para esse trabalho, porque ainda assim, né, eu faço isso, mas eu não acho que eu estou errado. E o nosso esforço é esse, mostrar que você está errado sim, que você tem que ser punido sim, você pode ser, como foi aquele caso lá do sul de Minas, da Madalena, pode ser um professor universitário, isso, a Ana está falando aqui que depois de Madalena apareceu, é isso. Então, assim, a pessoa pode ser um professor universitário, como ele era, pode ter filhas médicas, pode ser, aos olhos da sociedade, uma família nota 10, assim, modelo e tal, e ter uma pessoa, e aí essa família não enxerga que dentro da casa dela ela está submetendo uma pessoa ao trabalho, a uma condição degradante dessa. Eu acho, na minha cabeça é inacreditável, mas acontece, né? Mas aí você desperta um vizinho, alguém que vai falar, não, né? Olha, não dá. Não dá. Acho que esse é o nosso grande papel, e quando a gente consegue fazer isso por uma pessoa que seja, a gente já está assim... Nossa, eu acho que é o maior prêmio e resultado pelo nosso trabalho que a gente pode ter, sabe? Porque eu penso assim, que já é difícil para a gente, para nós que somos pessoas com estudo, pessoas com mais acesso à informação, com uma rede de contatos e tal. A gente, quando é submetido a alguma violação de direito, alguma coisa, a gente já fica, às vezes, né, como que eu vou agir, sem saber a quem recorrer. Você imagina essas pessoas que normalmente são pessoas mais simples, com menos estudos, muitas vezes até analfabetas, né, e que não têm essa consciência do direito delas. Não tem. Então, a gente precisa levar essa consciência para o máximo de gente possível, sabe? Que alguém... eu acho assim, que quem viola os direitos tem essa informação, sim. Eles só acham que... Não sei se eles se acham acima do bem e do mal, se eles se acham... sabe? Se eles acham que tudo bem, ou se eles têm essa certeza de impunidade, se pegam nisso, né? Eu acho que quem submete a pessoa a esse tipo de trabalho tem, sim, acesso à informação e a esse discernimento. Muitas vezes, quem está sendo submetido não tem, né? Não tem, está lá porque estava passando fome, está lá porque não tinha outra alternativa, ou porque depois que percebeu que aquilo era um abuso, não consegue sair, não tem para onde sair, está com o documento retido, não tem mesmo para onde sair. Mas quem submete, com certeza. Ou se não sabe, tem que saber, porque se é uma empresa, como foi o caso da mineradora que a gente fez, é uma mineradora multinacional. Ela não tem o direito de não saber qual é a legislação, né? De falar, eu não sabia, você não tem esse direito. Se você é uma mineradora multinacional que está atuando num projeto gigantesco, que era o maior minerador do mundo, você não pode alegar que você não conhece a legislação, né? É isso. Eu acho que é por aí que eu penso. Eu até mandei uns links, né? Sabem mesmo, amigos, eu também acho que eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, e eles apostam na impunidade, eles apostam que eles não vão ser pegos, ou se eles vão ser, quando eles forem pegos, eles vão conseguir se livrar, né? Eu não sei se vocês ouviram o podcast A Mulher da Casa Abandonada, que conta um caso, foi feito em São Paulo, e a lista suja vive travada, e foi muito boicotada nos últimos anos, né? Tentaram não fazê-lo também. E aí a Mulher da Casa Abandonada
foi uma mulher que ela foi levada por um casal brasileiro lá para os Estados Unidos, e lá ela foi mantida durante 20 anos nessa condição análoga à escravidão. E depois da denúncia, depois que uma vizinha denunciou, que uma vizinha conseguiu tirá-la dessa casa e tal, o casal se separou, o homem continuou morando nos Estados Unidos, trabalhando na NASA, se não me engano, assim, ficou preso um tempinho e tal, mas continuou com a vida dele. A Margarida voltou para o Brasil, nunca foi punida, mas foi um podcast que eu gostei muito, porque ele lançou muita luz nisso, e aí teve um episódio que ele mostrou outros casos semelhantes que aconteceram no Brasil, desses que a gente está falando, que aconteceram nos últimos tempos no Brasil. É muito bom esse podcast. Eu ficava doida para chegar quarta-feira para sair o próximo episódio dele, assim. É muito bom mesmo. Então, eu acho que é um assunto que tem ganhado, assim, o combate ao trabalho análogo à escravidão, acho que vai ganhar cada vez mais importância dentro do trabalho da imprensa e mais espaço, justamente porque a gente entende, como sociedade, né, que aquilo não é mais aceitável. Não dá mais para a gente fingir que não vê, né? Assim, as coisas. A Tamiris falou ali, é isso, o podcast joga luz na coisa, eu acho que é bem isso mesmo, ele joga essa luz, ganância, miséria e impunidade, é isso mesmo. A gente vê isso em vários aspectos, né? Quando rompeu a barragem da Vale, a gente deu matérias aqui que a Vale tinha uma conta lá, né, de quanto custaria cada vida, assim, quanto custaria o risco que eles estavam assumindo daquela barragem se romper. Então, e acharam que valia mais a pena correr o risco, né? As pessoas acabam virando um número, um dinheiro ali, e por mais que essas pessoas sejam condenadas a pagar uma indenização, alguma coisa assim, a vida que você roubou delas, né, o tempo de vida que você roubou dessas pessoas, ele não volta, né? Não volta de jeito nenhum. Então foi isso. E aí, quando eu vim para a Record, a gente continuou, sempre que a gente tem oportunidade, que a gente pode, a gente faz matérias mostrando as operações de combate ao trabalho escravo, mostrando o que é o que configura o crime, né? Eu acho que isso é sempre muito importante a gente mostrar. É a mesma coisa quando a gente fala de aula de educação sexual nas escolas, que a gente vê toda hora, a criança, durante uma palestra, ela reconheceu que ela era abusada e falou para a professora, porque às vezes ela nem sabia. Então, é importante a gente mostrar assim, o que configura esse trabalho análogo à escravidão, né? Tal e tal situação. É sempre bom a gente ser didático, porque a gente está falando com um público muito grande, né? A gente está falando tem pessoas ali que vão ler essa matéria ou vão assistir, que tem esse grau de conhecimento, que estudam o assunto e tal, e tem pessoas que não. Então, a gente tem que falar, ser sempre didático, sempre o mais didático possível, para levar uma mensagem para todo mundo. E era isso, assim. Se vocês têm perguntas para fazer. Eu mandei alguns links de reportagem lá, dessas que eu comentei. Aqui na Record, infelizmente, a gente sofreu um ataque hacker há um mês, mais ou menos, e nós perdemos nosso arquivo todo. Todo o arquivo. Então, a gente está sem condições de ter esse material mais antigo, na verdade. Infelizmente. Eu não vi a pergunta de novo aqui. Por que em muitas matérias? Deixa eu abrir o chat aqui. Espera aí. Ana, a pergunta foi: por que em muitas matérias não há uma exposição do nome das empresas? Porque, em alguns casos, nem a polícia nem o Ministério Público revelam esse nome para a gente, sabe?
Eles, às vezes, falam, é uma empresa do ramo tal, às vezes por uma questão do processo, não sei. Então, em alguns casos, é por isso mesmo que não tem. Nessas que eu fiz, normalmente tinha, porque os nomes estavam lá nos processos, e a gente procurou as empresas tal para explicarem, né? Então tinha. Mas acontece de não ter por isso. Ana, nova pergunta pela Tamires. Ana, qual foi a matéria mais impactante para você? O que mais te chocou? Ó, a matéria para mim mais impactante de todas foi essa do Mineroduto que eu estava falando, assim, e aí esse desdobramento que veio depois, porque foi uma matéria que a gente fez antes das tragédias, sabe, de Mariana, antes de Brumadinho e antes de Mariana, até Mariana foi 2015, a gente fez em 2014. Então, foi quando eu entrei realmente em contato com o estrago que a mineração, que não segue as normas ambientais, né? O estrago que isso podia fazer, não apenas ambientalmente, mas na vida das pessoas. Eu vi histórias ali muito, muito chocantes. Assim, de gente que a mineradora chegava em umas comunidades pequenininhas, porque ele falava para pessoas, a gente vai passar um cano. Um cano era um mineroduto de sei lá quantos metros de diâmetro. Aí teve uma pessoa que, a gente vai passar o cano aqui na sua casa e a gente precisa que você saia de casa. E aí a pessoa saía de casa para ficar 2 meses fora de casa, quando voltou tinha demolido a casa dele. E aí tinha um outro, o seu Ari, coitado, que o seu Ari, ele tinha trabalhado numa fazenda muito grande, e o dono da fazenda deu um pedacinho de terra para ele, deu mesmo, passou papel passado e tal. A mineradora comprou a fazenda do dono, mas não comprou do seu Ari, que era separado. Mas ela queria tomar posse da parte do seu Ari também. E o seu Ari não tinha instrução nenhuma, coitado, não tinha nada, ele era um borracheiro. E a gente lá ameaçado e tal. E por fim eles invadiram a casa dele e botaram um monte de máquina e ficava a casinha dele cercada. As 4 filhas que não saíam de casa, porque tinha um monte de trabalhador de obra dentro da casa deles, assim. E a água dele, ele tirava a água de uma nascente, mataram a nascente, ele passou a beber uma água do brejo, uma coisa horrorosa. E aí foram muitos, muitos casos assim. E aí, quando eu descobri que, além disso tudo, os trabalhadores que estavam nessa obra ainda estavam sendo submetidos a essas condições, foi um horror. Essa matéria foi um choque de realidade para mim, dessa realidade desse mundo da mineração. E aí vocês perguntaram o nome da... Mil perdões, a reunião vai acabar o tempo. Eu vou abrir um novo link para a gente continuar. Beleza. Eu já tirei foto das perguntas para a gente retomar, viu? Você me manda aqui? Tá. Link, sim. Tá bom, então. Obrigada, gente. Até a próxima. Bom, continua.